Legal, ó. Cara, eu vou fazer uma demonstração aqui dentro do FreeCAD, né? O que que é o FreeCAD, cara? FreeCAD é um software, né, de desenho paramétrico, como o SolidWorks, por exemplo, né? Ou o Inventor, enfim, então você conhece. Um software muito bom, por sinal, cara. Ele é gratuito, totalmente gratuito, não e aberto, né? À comunidade também. Roda em Linux, roda em Windows. No caso aqui, eu estou fazendo uma demonstração, vou fazer a demonstração, tá no Windows, tá? E aqui, ó, por exemplo, ele tem montagens, tem CAM, tem desenho 2D, né? Esse FM também tem parte de design normal, sketch, enfim, um monte de coisa. E o legal é que ele é aberto, ou seja, o código-fonte dele é disponível para você fazer mudanças, né? E melhorias, enfim. E o que que eu fiz? Eu desenvolvi um CAN de medição para o FreeCAD, né? Então vamos lá, ó. Vou pegar um desenho aqui, ó. Esse é um desenho que eu criei, desenhei aqui mesmo, tá? Você pode ver que é muito top, normal, né? Por exemplo, vou fazer um chanfro aqui, ó. Então, clico na aresta normal, vou pedir chanfro. Ó, posso dar a medida aqui normal, 20 milímetros, ok. Olha lá, ó, chanfrinho que eu fiz ali. Enfim, igual no SolidWorks da vida aí para fazer desenho. Mas o que eu vou mostrar é a parte que eu desenvolvi, que é aqui, ó, Probe Inspect, que eu desenvolvi para fazer medição com probe baseado num 3D, um 3D aí, né? Então aqui, ó, ele criou esses ícones aqui que é próprio dessa parte do Probe Inspect, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um job de medição. Aí ele criou essa pastinha. Aí eu tenho aqui o sistema de coordenadas e o zero peça, né? Que é o padrão do modelo. E eu tenho algumas ferramentas aqui. Então, ó, eu vou criar uma medição normal aqui. Eu vou criar primeiro um plano. Então, para criar um plano, ó, eu pedi a ferramenta de toque. Eu vou dar um toque aqui, aqui, aqui. Com 3 pontos já é um plano. Eu vou dar com 4 pontos para criar esse plano aí. Então, fiz isso. Desmarco aqui, ó, ela. Então, aqui criou na árvore os 3 pontos, os 4 pontos ali que eu vou usar para criar o meu plano aí. Aqui eu tenho já a simulação, por exemplo, ó, ele já simula o probe aqui, a ponta. Vou dar o play, ele vai simular os toques aí, né? Que ele vai fazer lá na máquina. Legal, agora eu vou fazer uma linha, que eu vou fazer um alinhamento, né? Como se fosse uma tridimensional mesmo. Então, eu vou pegar aqui de novo os pontos, vou clicar aqui os 3 pontos aleatórios ali, para ele fazer uma linha, tá? Uma coisa legal, ele tem um check de colisão. Quer ver, ó? Vou mandar simular de novo, ó. O que que vai acontecer? Olha lá, ó. Quando ele foi para o primeiro ponto aqui, ó, ele bateu e deu colisão, ou seja, fiz alguma cagada, né? Então, eu tenho umas opções aqui que eu posso quebrar essa linha aí. Vou colocar em wireframe. Olha lá, ó, a linha está atravessando o modelo, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir essa opção aqui, ó, que é para quebrar uma secção da rota, né? Aí pego ela, clico aqui, aí ele cria uma secção e eu consigo arrastar ela para onde eu quiser aqui para ele não colidir, né? Ó. Beleza? Aí dou um OK. Vou voltar de novo aqui. Depois eu posso editar se eu quiser, mas enfim. Aí eu vou simular de novo aqui, ó. Agora ele vai passar. Beleza. E agora eu vou medir os dois diâmetros. Aí agora, como eu sei que ele terminou nesse último ponto, eu vou criar um caminho intermediário aqui, ó. Ajustar ele para ele
subir aqui, para não dar aquela colisão de novo, né? Ó, subiu, beleza. E agora eu vou criar o diâmetro. Ó, clico aqui, número de pontos que eu quero é esse diâmetro, vou colocar 10 pontos, vai descer 5 milímetros, ok. Olha lá, criou, criou a medição de diâmetro ali, e eu vou medir o outro diâmetro também, a ferramenta de diâmetro, outro diâmetro, ele já pega a mesma quantidade, ok, criou lá outro diâmetro. Se eu quiser um raio, clico aqui, peço um raio, vou colocar menos pontos aqui, ó, vou colocar só 4 pontos. Ele já pega aqui, é um raio. Aqui eu mando ele falar que é externo ou interno. Olha lá, e criou aquele raio também. Beleza, ó, vamos rodar esse programa. Como é que eu faria agora? Vou rodar isso aqui lá na máquina, né? Então aqui eu tenho as opções, ó, de exportação. Então aqui eu exporto o arquivo, né, pós-processo, e depois a máquina vai medir, ó, vou exportar no pós-processador de Linux CNC. Vou colocar aqui, teste vídeo, eu vou colocar, para a gente ver, teste vídeo. Então ele pós-processou, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Deixa eu dar um- Legal. Ó, consegui fazer mostrar aqui, ó. Então, ó, ele gerou esse programa que eu vou rodar lá, no caso no Linux CNC, mas o software vai funcionar com Fanuc, com Siemens, Heidenhain, então, enfim, com qualquer comando, né? Mas é o que que ele faz? Ele faz os movimentos de toque e gera um log, né? Um arquivo de volta, que esse arquivo eu vou puxar dentro do sistema de novo depois que rodar esse programa lá na máquina, né? Aqui eu tenho como fazer, eu vou fazer de novo essa exportação como um teste. E aí eu simulo aqui agora, eu vou importar esses resultados de medição aqui, ó. Então vou pedir para importar o teste geométrico que foi o arquivo que a máquina gerou de volta, vamos falar assim, né? Aí aqui já voltou o arquivo, agora eu tenho os resultados da medição que foi feito lá na máquina, né? Então aqui eu vou esconder agora aqui na árvore todos os itens que foi para gerar o programa e vou mostrar só os resultados, ó. Aí aqui eu tenho os resultados da medição, inclusive com os pontinhos vermelho, azul, indicando se está morto, se está, como é que está, né? A tolerância aqui está de 5 centésimos e eu coloquei um exemplo aí com esses erros para a gente visualizar melhor, né? Mas aí o que que eu tenho? Ó? Eu tenho o diâmetro, então se eu der duplo clique aqui, ele abre essa janela, com os resultados da medição para o diâmetro, centro, enfim, tudo. E eu tenho esses pontos que eu consigo criar outros elementos. Por exemplo, os 4 primeiros pontos eu criei para criar um plano. Então eu seleciono os 4 elementos aqui de ponto e peço a ferramenta plano. Aí ele cria um plano baseado naqueles 4 pontos. E esses outros 3 pontos eu queria criar uma linha. Então, seleciono os três, clico na linha e ele cria uma linha para mim. Então, agora eu tenho só o resultado dos elementos, olha, diâmetros, raio, aqui o raio aqui na esta, né? Plano e linha. O legal é que aqui eu consigo, ou seja, agora eu consigo visualizar, que nem eu falei, o resultado, mas eu consigo criar alinhamentos. Tem o alinhamento de best fit aqui e tem o alinhamento PLP. Então, por exemplo, o que que é um alinhamento PLP? Eu vou selecionar a linha, o plano e o diâmetro de 50, por exemplo, e pedir PLP. Aí aqui ele fala o quê? Ó, quem quer o plano para fazer um alinhamento do plano, a linha para fazer o alinhamento X e Y e o ponto que vai fazer o zero peça mesmo em si, né?
e a referência em Z. A referência em Z eu vou dar do plano, então os 4 pontos ali do plano ele vai zerar o Z, a linha vai fazer o alinhamento e o diâmetro aqui vai fazer o zero. Aí dou um OK, para olhar, ele criou o sistema de coordenadas, e aí a partir dele eu consigo fazer, por exemplo, pegar uma medição agora baseado nesse PLP. Ou seja, eu posso pegar aqui agora o diâmetro de 25 e mudar a origem dele, ó, que está aqui, é o Coordinate System Model, eu consigo colocar PLP1. Aí, a partir de agora, eu vou recarregar ele. O resultado da medição dele é baseado no PLP1, ou seja, no alinhamento. Tanto que agora as coordenadas dele é baseado na coordenada desse outro furo aqui, né? Isso é muito importante num sistema de medição. Consigo fazer aqui medição em 3D também, normal. Então, por exemplo, vou ocultar agora aqui os itens aqui. Se eu quisesse fazer medição desse 3D aqui, vamos falar assim, é só ir clicando aí e normal, ele vai fazer essa medição e gerar um relatório, todos no vetor certinho aí, né? Para essa medição também. E fazendo um best fit, se eu precisar, e fazer também a conferência de pontos individuais aí, depois no retorno, né? Legal, essa é uma apresentação rápida desse software aí que foi desenvolvido aí. Legal?